E dizer que você me deixa numa situação extremamente desconfortável, viu, Paulo? Porque Estamos iniciando mais uma etapa do programa Vivência e hoje temos a alegria de contar conosco com a presença do jornalista, do comunicador, do repórter. Isso ele vai explicar daqui a pouco melhor para a gente. Ou do ponto esquerdo, ou do atacante, porque ele também tem paixão pelo futebol, né, do Mário Flávio. Mário, a primeira pergunta que eu queria fazer, inclusive já agradecendo, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, ela remete ao tempo, ao passado. Geralmente, tem uma frase que diz que todo filho se parece com o pai. Quando você observa o Raí e o Renan, né, você se enxerga neles, alguma coisa que você já viveu na sua infância? Como é essa questão em relação ao Mário com os filhos? primeiro, agradecer aqui ao convite de participar do programa e dizer que você me deixa numa situação extremamente desconfortável, viu, Paulo? Porque eu gosto de perguntar. Perguntar é comigo mesmo, mas responder, a gente não está muito nessa posição, mas vamos lá. Tem Luiz Felipe também, que é meu primeiro filho, né? Não é com Renata, é um filho que eu tenho de 16 anos, né? Um garotão maior do que eu já. Meus filhos são enormes, né? O Renan tem 13 anos, já é do meu tamanho, o Raí tem 9 também, já é super grandão. Ainda bem que eles não puxaram as mães, né? E acho que puxaram do lado da família. Paulo, eu tive uma infância muito boa, né? Era muita dificuldade, a gente morava na Rua do Sapo, no bairro São Francisco, e pai trabalhava na farmácia, aprendeu tudo com o seu Genésio, da farmácia. Ele trabalhou a vida inteira, eu não vi meu pai fazer outra coisa, a não ser trabalhar. Então a primeira coisa que eu aprendi com ele foi que tem que se trabalhar muito para você ser gente na vida. E por outro lado, a gente teve uma infância muito dura e meu pai nunca foi de ser uma pessoa carinhosa. Ele tinha um jeito dele de amar, né? Dava o que podia. A gente sempre estudou em colégio que ele era um sacrifício, mas ele pagava. Enfim, foi muito agoniado do ponto de vista financeiro, mas foi muito feliz a nossa infância, porque a gente era uma família pobre, mas era muito unida e a gente somos 4 irmãos e sempre baseado nos princípios de que a gente tem que ser uma pessoa boa, né? Então isso eu aprendi com ele. Por outro lado, eu não sou feito ele assim com relação aos meus filhos, né? Eu tento ser o mais carinhoso possível, até existem excessos que até a própria Renata reclama, né? Que eu passo muita mão na cabeça e tal, enfim. Mas eu sou muito parecido com meu pai na questão de ser gente, de ser correto, de você tentar fazer o máximo possível das coisas certas. Nisso eu sempre coloco para os meninos e para os 3, né? E aí a gente tenta levar esse legado que seu Mário da farmácia deixou para os 4 filhos. A gente tem muito orgulho do que ele foi, né? Ele nos deixou faz 2 anos, mas eu tenho certeza que ele está vendo lá como os filhos deles estão hoje, né? Eu estou aqui na Rádio Cidade, minha irmã é professora de um colégio particular aqui, um dos melhores colégios, meu irmão é vereador, o outro meu irmão mora em São Paulo, mas eu tenho certeza que onde ele está bem feliz com o que ele plantou para a gente enquanto semente. Então são 3 filhos, inclusive os 3 homens. Isso, e uma menina. Eu queria deixar uma dica aqui, inclusive para a meus? Renata. Meus ou do meu pai? Não, filhos seus. São 3 filhos, são 3 meninos. É... Sou doido para ter uma menina, mas nunca tive. Pois essa dica que eu ia dar, inclusive para a Renata também ficar atenta, que na minha família tem uma tradição que geralmente nasce 4 filhos do mesmo sexo para poder o quinto ser diferente. E antigamente também tinha isso muito nas famílias, 8, 9, então 10 você filhos. quer que eu tenha mais 2? Então, era a próxima pergunta aí. Ai, Paulo, eu vou dizer a você, viu? Eu tenho muita vontade. Se eu tivesse a responsabilidade é grande. Se eu tivesse condição financeira boa, eu tinha uns 10 filhos, porque eu adoro filho, eu adoro esse negócio de você levar para o colégio, de você almoçar junto, de você jogar bola, de você fazer as coisas com eles. Eu teria muitos filhos, só que menino é uma coisa que dá muita dor de cabeça e é muito caro, né? Infelizmente, a gente hoje vive uma realidade que não é a minha, não é a sua.
acho que não é a do Lindenberg, nem talvez a do Patrick, eu não sei a idade dele, mas ele parece ser mais novo. Porque a gente brincava até 10h30, meia-noite no meio da rua, quando eu era criança. Hoje em dia os meninos não brincam mais desse jeito. Então, a questão da segurança, né, a questão da educação, isso freia um pouco a gente. E o ritmo de vida que a gente tem hoje, né, é um ritmo muito acelerado. Eu não sei como seria criar um bebezinho hoje com essa vida que a gente tem. Mas vira e mexe, eu aperrei o Renata, vamos adotar uma criança, já que você não quer ter mais filho, tal. Mas aí, por enquanto, é um projeto que está adiado. Mas, quem sabe mais na frente. A conversa, mais uma vez, está batendo. Você falou que, se dependesse de você, teria 10 filhos, por exemplo, no caso lá de casa, da família. Foram 10? Não eu, né, mas meu pai com minha mãe. Foram 10 homens e uma menina, porque terminou nascendo 11. E posteriormente... Ela deve ter sofrido um bocado, viu? Foi, e curiosamente, assim, a metade, um pouco mais da metade, faleceu. E mais na frente, aí teve a adoção de uma menina. Aí você que lida com futebol também, acho que a sua conta tem que ser 11, 10 na linha e no gol. Eu já tenho um time de futsal, já tem, eu e os 3. Dá para refazer um time de futsal. Você tem essa paixão pelo futebol também, né? Você jogou até determinada idade em algum time amador ou era mais recreação mesmo? Não, eu joguei... A paixão do futebol foi do meu pai, né? Ele me levou... Eu vi o Central jogar contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Fluminense. Aqui, quando o Central era um time que colocava respeito, né? E aí, meu pai é alvirrubro, torcedor do Náutico, consequentemente a gente virou torcedor do Náutico. E por ser de Caruaru, eu também adotei o Central como time, porque eu joguei na categoria de base, quase era profissional, foi uma coisa muito... Faltou muito pouco para eu ser jogador profissional, né? Mas joguei ainda categoria aspirantes, né? Que era aspirante profissional, que é uma coisa que hoje não existe mais. Mas joguei ainda 3 campeonatos pernambucanos, joguei na Ilha, joguei no Arruda, joguei nos Aflitos, joguei em vários campos, e jogava bem, né? Só que eu sempre fui muito indisciplinado até certa idade da minha vida. Indisciplinado de que ponto? Eu tinha um problema muito sério quando vinha com regra pro meu lado. E aí foi uma coisa adolescente que depois foi passando para adulto e eu demorei muito a cair na real, que o mundo não é desse jeito. Então, quando eu caí na real, não tinha mais idade de ser um jogador profissional, né? Pelo menos naquele modelo que era até 20 anos, 21. Até os 23 anos eu ainda recebi convites para ir para esses times aqui da região para me profissionalizar. Porque eu fiz muitos amigos no Central e treinadores como o professor Sérgio Leonardo, né, me chamavam sempre, bora, Mário, ele estava no Centro Limoeirense, estava no Ipiranga, ainda fui no Ipiranga Santa Cruz Caparibe, joguei, treinei, o pessoal queria assinar um contrato, mas aí eu disse, rapaz, eu não quero mais não, porque eu fiquei pensando na batalha que é para você começar a rodar em time pequeno, é um sofrimento muito grande, aí eu decidi me dedicar ao estudo, graças a Deus. Muito bem. Quem lida com jornalismo, o repórter, né, que tem algumas características, como, por exemplo, curiosidade e até certo ponto uma certa tendência de desobedecer regras quando ele quer algo, né, quando ele está investigando uma reportagem, então, às vezes ele quebra algumas normas para ter aquele objetivo. Não estou falando necessariamente em quebra ética, né? É esse limite aí que é muito tênue. Mas isso também contribuiu você para descobrir essa sua vocação para o jornalismo, e nisso eu já pergunto, né, sobre essa sua paixão pelo jornalismo, se foi nesse período que você teve essa descoberta. Não, foi desde criança, eu sempre quis ser jornalista, que é raro isso, né, uma criança já querer fazer isso. Eu queria ser 2 coisas na minha vida, ou jogador de futebol ou jornalista. Minha mãe tem um vídeo aí em casa, eu criança, imitando repórteres, gravando um jornal que eu faço todo dia hoje aqui na rádio, eu fazendo quando eu era criança, tinha 9, 10 anos, e a gente conseguiu, uma tia minha tinha uma câmera, emprestou, e eu fiz, o que foi que eu fiz com a câmera? Eu fui brincar de fazer jornal. Quando eu entrei, e assim, escutando rádio AM, né, escutando rádio AM desde criança, escutando jogos, e aí eu escutava muito Clóvis Gonçalves, Wilson Bezerra, Marcos Moura, esse pessoal da velha guarda aqui do rádio, McDowell Holanda, tantos e tantos, né, Onildo Almeida, Zé Almeida, porque você vai falando, você acaba sempre esquecendo uma pessoa ou outra. E aí eu queria ser aquilo ali, né, principalmente no rádio. Eu sempre gostei muito do rádio. E aí, quando eu vou ficando... O futebol não deu certo,
Algo foi que eu fui fazer, vou estudar. Então eu passo na faculdade de jornalismo em João Pessoa, só que quando a gente foi fazer as contas para estudar, era uma universidade federal, era pública, mas aí a conta de pagar aluguel, de morar fora, não bateu. A gente não tinha condição. Então eu adiei o sonho e só que fui começando a ficar sem norte, né, na história. Comprei uma moto, eu falo da questão sem norte para a questão da profissão que eu queria. Eu comprei uma moto, aí fui fazer mototáxi. Logo no começo da mototáxi, né? Aí fiz uns 2 anos mototáxi e eu consegui um emprego depois de motorista de ambulância na Fusan. E aí no meio dessa história, né, no meio da que eu era motorista de ambulância, chega o curso de jornalismo na FAVIP. E aí eu disse, eu vou fazer. E eu mesmo paguei os 4 anos do curso com o meu salário de motorista, comprei muito livro, estudava muito, porque eu trabalhava de noite na Fusan, e estudava à tarde, foi a única turma de jornalismo que teve à tarde. E aí eu comecei a exercitar, só porque eu sempre quis muito rádio, né, e consegui meu primeiro estágio aqui na Rádio Liberdade, curiosamente depois viria a ser sócio da empresa que comprou a Rádio Liberdade, as coisas da vida, né? Mas aí eu sempre quis fazer, é uma coisa que eu gostava, eu admirava, e como eu gostava de futebol, eu queria fazer futebol também. Mas só que foi tudo muito rápido assim na minha vida. Eu estava no 5º período da faculdade e de repente eu recebo uma proposta de estágio para a extinta TVI. Carlos Tanus, que era o gerente de jornalismo da TVI, virou meu amigo na faculdade, meu professor e meu amigo, e me fez o convite para ser estagiário lá. Eu fui ser estagiário e com menos de 1 ano eu já era chefe de redação, já era chefe de quem era formado. E levei muita pauleira porque sem experiência fui aprendendo literalmente na tora. E eu me lembro como se fosse hoje essa questão do esporte, você falou de jornalismo, em 2009 eu acho, eu estava em casa, era uma quinta-feira santa quando eu recebo uma ligação de Eri Santos, já era amigo de Eri, Renato trabalhava com ele na TV Asa Branca, Mário, vai ter um jogo, eu preciso de um comentarista, porque eu tinha comentado uns jogos na Globo FM, né? Eles convidavam pessoas para comentar aleatoriamente. Que ele via, conhecia, bicho, vamos fazer um jogo, eu fiz um jogo, fiz outro, ele gostou e tal, e aí ele me chamou para fazer um jogo aqui em Caruaru, que ia ter entre, eu acho que era Porto e Santa Cruz, ou era Central e Santa Cruz, eu não lembro qual era o jogo, e esse jogo era pelo Premiere. Bicho, mas eu nunca fiz televisão, e logo para o Premiere, como é isso? Aí ele disse, não, mas eu desenrolo com você, não se preocupe não. E aí eu disse, deixa eu te dar uma resposta já. E aí eu desliguei o telefone, Renato estava de folga nesse dia, ele disse, Renato, ele me chamou para fazer um jogo na televisão. Tu acha o quê? Aí ela disse, tu quer que eu acho que tu vai fazer, né? Porque tu entende de futebol, tu gosta de falar, é o que tu sempre quis. Disse, mas eu nunca fiz TV, é uma coisa que eu tinha um parênteses porque eu fiquei com muito medo assim. Eu aceitei o convite, é claro, né? Porque quando eu estava numa experiência, no comecinho na rádio, uma figura que eu admirava bastante, que eu vou declinar o nome, porque eu acho que isso não acrescenta em nada, ela disse a mim, olha, vá fazer outra coisa, que rádio você não tem condição de fazer, você não tem voz, você não tem ritmo, você não tem não sei o quê. E eu saí arrasado dessa conversa. Em alguns casos assim. Pois eu saí arrasado dessa conversa, eu passei 3 anos sem colocar a boca no microfone, literalmente, porque toda vez que eu ia gravar um texto, eu ia fazer isso ainda hoje me incomoda um pouquinho, foi tão forte que ainda hoje me incomoda. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, minha voz não presta, eu não tenho ritmo, as pessoas vão mangar, enfim, a minha voz é desagradável. E aí eu ficava com isso. Aí Renato disse, não, vai, não sei o que. Aí eu ligo para ele e volta, disse, pronto, eu vou fazer o jogo. E aí eu fui, aí fiz um jogo, fiz outro, eu passei 4 anos fazendo jogo para o Sport TV, fiz jogo em rede nacional, fiz jogo com o Rembrandt Júnior, fiz jogo com Paulo Stein, que era da extinta TV Manchete, que era um cara que quando eu vi, eu fiquei bem entusiasmado. Conheci estádios do Brasil, rodei bastante jogos em vários estados aqui do Nordeste, uma estrutura sensacional de transmissão, mas aí chegou um tempo que eu viajava bastante e os meninos crescendo e eu não acompanhava, então eu tomei uma decisão bem dura, assim, de deixar os comentários na televisão para cuidar mais da família. E eu acho que foi bom, eu acho que eu acertei. Eu sinto falta, porque é muito bom você fazer futebol e você ver esses jogos com muita gente, jogos que eu fiz em arena de Copa do Mundo, mas eu não me arrependo não.
sabe, Paulo? Porque a gente foi construindo um caminho que chegou hoje na Rádio Cidade, um sonho, né, de infância que a gente está colocando aqui para ser tocado. E que concilia, né, o rádio com Isso, a imagem. rádio com a imagem, a gente conseguiu hoje fazer isso. Então, eu só tenho a agradecer ao jornalismo, sabe, Paulo? Porque eu vi vários sonhos daquele menino pobre da Rua do Sapo sendo realizados, né, através do jornalismo. O de ser repórter, o de ser comentarista, o de hoje ser comentarista político também. Eu gosto de política desde a eleição de 89, que eu acompanho, né, aquela eleição ali, quando a gente teve a primeira eleição da redemocratização. Eu só tinha 11 anos, ou era 9, mais alguma coisa assim, eu não lembro direito. Deixa eu ver, 78, 11. Tinha 11 anos, mas eu já acompanhava política e eu sempre gostei muito de política. Então hoje eu estou aí nos dois, né? Um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de política. E eu sou gente hoje graças ao jornalismo, graças à comunicação. Ok, a gente já está indo para a reta final, já estamos próximos de concluir. Você citou aí essa questão da política, não é? E esse é um dos fatores que, inclusive, para quem é jornalista, para quem lida com a profissão... Você não vai perguntar em quem eu vou votar, não. Né? Não. Inclusive, nos dias de hoje, no Brasil, embora que isso é uma realidade que de alguns anos para cá tem espalhado esse comportamento pelo mundo, não só aqui, é sobre a dificuldade de lidar com a imprensa ou de ser jornalista, né, nos dias de hoje. Essa cobrança que fica se a gente é de esquerda ou se é de direita, se a gente consegue manter essa neutralidade. Você considera, falando agora até para o profissional mesmo, você considera que é possível, né, manter uma certa neutralidade, fazer com uma certa ética, sem se envolver demais com um lado ou com o outro? Paulo, quando eu me formei, eu aprendi que jornalista não devia se envolver com fato e que a gente devia ser imparcial. Foram dois erros enormes que o jornalismo vem corrigindo. Primeiro, o jornalista deve se envolver sim. Como é que eu vou contar uma história de uma pessoa sem ter envolvimento com o fato? Né? Eu acho que as pessoas que se envolvem, elas têm a questão da sensibilidade, de você colocar o seu olhar. Eu não falo de me envolver, de você tomar partido, mas de você conhecer a história, de você contar uma história mais bonita. A reportagem é igual a uma redação. Ela vai ter começo, meio e fim. Ela vai ter o início, a introdução e a conclusão. O que vai diferenciar, eu dizia sempre isso aos meus alunos quando eu dei aula de jornalismo, é você colocar os personagens dentro desse contexto, os entrevistados, né? No início, no meio e no fim. É uma redação, só que é uma redação com gente. Então, como é que eu vou contar a história de gente se eu não me envolvo com o fato? Então, às vezes, o jornalista ele tem que se envolver sim. Nem sempre vai prevalecer o bom senso. Sobre essa questão de neutralidade, ninguém é imparcial, ninguém é neutro, porque a gente cresceu com as nossas influências, né? De um professor, da mãe, do pai, das injustiças sociais que você viu quando você era criança. Então você cresce formando sua personalidade e você leva isso para o jornalismo. Agora, é claro, tem os gêneros do jornalismo. Tem o jornalismo informativo, que é aquele que só informa. Tem o interpretativo, que o jornalista vai interpretar uma ação para que as pessoas entendam. E tem o opinativo, que é aquele que a gente opina. Então é uma linha muito tênue, assim, de você ter essa questão de ser imparcial. Agora, o que eu sempre digo ao pessoal aqui na rádio, e a quem está começando e quem está vendo essa entrevista, e está fazendo jornalismo no rádio, na televisão, ou quer fazer, é que tudo passa pelo equilíbrio. Busque o equilíbrio. Ouvir os dois lados. Esse é o principal fator. Se você tem a capacidade de criticar, tenha também a de elogiar quando for necessário, para você não ser nem copo muito cheio, nem copo muito vazio. Busque o equilíbrio. E sobre a profissão, acho que a gente vive um dos momentos mais difíceis da profissão. Não é uma coisa de agora, é o contexto que a gente vem já de algumas questões passadas. Primeiro, existiu-se um tempo que jornalista era mesmo que Deus, ele dava a opinião dele, não aceitava a contestação. Isso passou. Isso não pode mais, porque as redes sociais chegaram para hoje dar a capacidade de qualquer pessoa ser repórter, de ser o que ela quiser. E a gente demorou muito para entender isso, né? Só que tem alguns que estão entendendo, tem outros que não entenderam ainda, não aceita crítica, não aceita o lado contrário, mas é uma nova realidade. E aí outra questão, Paulo, que a gente tem que ver, no que diz respeito a essa busca pelo equilíbrio, é que a gente passa muita dificuldade com quem tenta descredibilizar o jornalismo. Isso aconteceu com o ex-presidente Lula,
Isso acontece com o atual presidente Jair Bolsonaro. Eles tentam o tempo todo colocar em xeque a questão das notícias. E isso, todo mundo de início pensou que afetava só a Globo. Não é a Globo, não é a Globo, ela afetou o jornalismo como um todo. Agora, existem também profissionais do jornalismo que, né, eles ajudam a esse tipo de situação, que é cada coisa que a gente vê assim, cada posicionamento, porque as pessoas elas elas confundiram assim a sua questão, seu pensamento mesmo como político, âncora, na hora de dar trabalho. uma opinião, né, acaba Ultrapassando. Eu acho que tem limites. Eu não defendo o Conselho Federal de Jornalismo. Eu acho que comunicação é quase como uma arte. Eu não posso chegar para a Lindenberg, que está aqui com a gente, acompanhando esse programa, e dizer, ó, você vai fazer sua música desse jeito. Como é que eu vou? Ou então para o programa Cultura e Cidadania, só vocês têm que ter uma linha editorial aqui dessa maneira. Eu vou estar podando a criação das pessoas. Então o jornalista ele é muito disso. Vocês jamais vão ver aqui na Rádio Cidade a gente chamando pessoas para dizer, ó, sobre fulano você não pode falar aqui. Aqui não tem tabu. A gente não trabalha com tabu. Agora, a gente trabalha com equilíbrio. Se você vai falar de fulano, tem a capacidade também de falar de Beltrano. Porque essa é a questão que a gente busca o dia todo. E eu acho que o jornalista deve buscar, o comunicador, o radialista, o equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto-chave. E não é só para a profissão, não. Eu acho que é para a vida. O Mário contou na experiência que comigo, graças a Deus, aconteceu o contrário, né? Que foi um momento em que ele recebeu uma palavra, digamos, de desincentivo. E houve um momento lá atrás na minha vida em que eu tive alguém, né? Inclusive o Generson já se ausentou, mas se ele estivesse aqui eu ia me reportar, ele ia se lembrar desse ambiente, que foi num jornal Extra, onde, quando o Mário trabalhava lá, e que eu ouvi dele uma palavra de incentivo para que não só eu continuasse, mas que eu buscasse me aperfeiçoar. No caso, estudar. Rapaz, eu nem lembro disso. Pois é. E ficou essa gratidão, né, desde esse período até os anos seguintes, porque também Mário se tornou alguém com essa importância na minha vida, não só como amigo, mas também como uma referência, como eu sei que tem sido para outros. E nesse momento, né, que eu reconheço publicamente isso, né, e já lhe agradeço, eu também quero deixar a gratidão pela sua participação nesse vivência, né, nesse início de temporada mais que especial, e deixar também esse espaço para os seus agradecimentos e alguma coisa mais que você acha interessante acrescentar, mas novamente lhe agradecer, né, não só por você ter feito essa diferença na minha vida, né, ter me ajudado e até hoje ainda me ajuda nesse sentido, e também, com certeza, com outras pessoas que você acaba influenciando, como você disse, às vezes até sem saber, né? Mas pela sua conduta e pelo seu jeito de ser. Obrigado pelas palavras. Eu não lembrava, Paulo, dessa história, sinceramente. Às vezes eu já ouvi outras pessoas dizendo, tal, e já ouvi também pessoas dizendo, uma vez você foi muito duro comigo, mas se viu eu também não lembrava, porque é tanta coisa, tanta informação, e a gente tenta ajudar ao máximo as pessoas. Obrigado pelo convite, participar aqui do programa com vocês. Obrigado ao Patrick, que vai fazer a edição e está filmando, também o Lindenberg, que ficou aqui no estúdio com a gente. Quando a gente pensou a montagem da grade da Rádio Cidade, uma das coisas que eu tinha essa grade toda na minha cabeça. Sentei com Renata, a gente montou, eu já tinha mais ou menos a formatação da grade da rádio, e faltava um programa de cultura, né? E eu lembro que a gente conversou lá na Câmara Municipal algumas vezes, né? Eu cobri na Câmara, ou então trabalhando lá na TV Câmara, que a gente estava implantando essa TV que hoje é uma realidade, e você trabalhando lá também, e a gente, nos corredores, conversou rapidamente, e eu disse, Paulo, a gente precisa de um programa assim. E aí foi amadurecendo, tem fulano, tem Beltrano, aí você foi nos nomes, e aí chegou para você, Generson e Lindenberg. Eu acho que o programa está em muitas boas mãos. Acho que vocês têm um potencial enorme, e quando a gente conversou com o seu Adolfo, com o Rodolfo, somos 4 sócios aqui da rádio, né? Eu, Renata e os 2, e a gente disse, olha, a gente precisa de uma rádio que a cultura local tenha espaço. Eu jamais vou aceitar o que alguns políticos já aqui dizem, que cultura não dá gente, cultura não dá audiência, que cultura é uma coisa sem futuro, tem que trazer importações. As importações que elas venham, mas elas venham para somar, não para
substituir o lugar de quem está aqui no dia a dia ralando. E eu acho que vocês, nesse programa Cultura e Cidadania, que tem na Rádio Cidade, vocês conseguiram isso. Né? Um programa que cada sábado aqui repercute de uma maneira muito boa. Seu Adolfo gosta bastante do programa, ele sempre escuta, porque vocês trazem aqui os nossos valores, provocam discussões, como, por exemplo, a questão da Lei Aldir Blanc, que vocês estão debatendo nos programas, né, a questão do Fundo Municipal de Cultura, vocês trazem o pessoal da política também para debater, e eu acho que é isso, você mistura, quando eu falo a questão do equilíbrio. Vocês estão de parabéns, né, o programa só vai crescer, e vai crescer junto com a rádio. A gente, quando planejou essa rádio, vamos fazer uma rádio, para que quando ela crescer, todo mundo cresça. E eu acho que a gente está, modéstia à parte, no caminho certo. Obrigado. Valeu.